falta nada, não falta ninguém. Amigos pra sorrir a gente sempre tem. Mas quando o plano dá errado, aí te julgam fracassado, e do teu lado não fica ninguém. Os amigos se vão, e quem sorria com você te deixa jogado à solidão. É assim, nesse mundo de aparência só se vale o que se tem. Quem tem muito vale muito, e quem não tem não é ninguém. Nem por isso vou deixar de abater. Mas na lei de Deus, que se exalta é humilhado, e quem se humilha é exaltado. Com amigo ou sem amigo eu sempre vou lutar, na certeza que está comigo o grande Deus, Jeová. Eu vencerei, vou lutar, vou insistir, eu sei que vencerei. Deus está comigo, meu fiel amigo, eu sei que vencerei. Qualquer dia esta muralha vai cair. Eu vencerei, a prova vai passar, a porta vai se abrir, então eu passarei. E como recompensa de todas as lágrimas que chorei, o troféu da vitória eu receberei. É assim, nesse mundo de aparência só se vale o que se tem. Quem tem muito vale muito, e quem não tem não é ninguém. Nem por isso vou deixar de abater. Aleluia, glória a Deus, meus amados, boa noite a todos vocês que estamos juntos aqui pelas redes sociais. Que bom estar aqui, né, nessa noite que é a terça-feira da Sagrada Família, aonde nós vamos estar intercedendo e clamando pelas famílias. A palavra de Deus, ela relata que o Espírito do Senhor, a palavra de Deus relata que o Senhor habita no meio do louvor. Perdão, que eu errei a palavra. Então, o Senhor habita no meio dos louvor. Interessante esse hino aqui, que a gente acabou de ouvir ele. É bom a gente prestar atenção, não só ouvir um hino, mas prestar atenção na letra, naquilo que é transmitido, que é falado letra por letra no hino. Então veja bem aqui.
É a pura verdade, né? Esse hino está falando que a aparência desse mundo, né? A aparência desse mundo só vale o que tem. Então, é a verdade, meu amigo. Então, na visão desse mundo, na aparência desse mundo, só vale o que cada um de nós tem, o que você tem. Mas para Deus é diferente. Porque, veja bem, esse hino, até o hino, às vezes quando a gente utiliza ele, é o próprio Espírito Santo que dá a direção para a gente. Então, é a pura verdade. Só vale o que a gente tem. Quando você tem vários amigos. Essa é o próprio Espírito Santo que está passando, que está dando a direção. Não é eu que estou inventando, é o próprio Espírito Santo. Está mandando falar contigo nessa noite. Você que acha que tem muitos amigos, porque o melhor amigo nosso, em primeiro lugar, o melhor amigo nosso é Deus. E em segundo lugar, é aquela pessoa que você convive. O melhor amigo, resumindo, o melhor amigo teu, mulher, é o teu marido. Em primeiro lugar, é o Deus Altíssimo. Em segundo lugar, é o teu esposo, teu marido. Você, homem, é vice-versa, você, homem. O melhor, coloca na tua cabeça. O melhor amigo teu é Deus em primeiro lugar. Em segundo lugar, se você é casado, é tua esposa. É vice-versa, você, mulher, também. Se você é casada, o melhor amigo seu em primeiro lugar é Deus. Em segundo lugar é teu marido. Você que tem, vou dar um exemplo, você que é rodeado, eu estou falando, o Espírito Santo deu essa direção aqui, ouvindo esse hino. O Espírito Santo deu essa direção para estar passando esse recado. Você que acha que tem muitos amigos, que sua casa às vezes está cheia todos os finais de semana. Todo final de semana você tem um banquete, você prepara um banquete diferente para estar recebendo esses amigos seus. Casa cheia todo final de semana. Para você acha que é teus amigos. Faça um teste. Faça um teste você mesmo. Você que é acostumado a fazer esses banquetes todo final de semana diferente. Que ali chegou que é final de semana, às vezes muitos falam, o que vai ser nesse final de semana? O que nós vamos fazer nesse final de semana? Então, faz um teste. No próximo final de semana, você convida eles e prepara esse banquete, mas vai ser um banquete especial, diferente. Mas por que especial? Sabe por quê? Porque nesse banquete você vai estar colocando um exemplo. Você vai estar colocando um jarro de água e uma garrafa de café. Convida eles. Aí você vai saber se eles são seus amigos ou não. Porque muitos vão chegar a hora que vê aquele mesmo lugar que você preparava todas
aquelas coisas lá, aquelas maravilhas de bebida, comida, essas coisas e tudo. Ali está simplesmente um jarro de água, uma garrafa de café. Muitos vão chegar e falar para você, mas não estou entendendo, meu. Mas você vai estar entendendo. Às vezes eles não vão estar entendendo. Não vai entender. Mas você vai estar entendendo. O que você vai estar entendendo? Você vai estar entendendo, vendo ali com seus próprios olhos que você não tem amigo, que eles não são teus amigos. Eles estão ali todo aquele final de semana pelo que você faz para eles. Pois naquele dia você vai estar colocando, mas e muitas vezes vai falar, mas você está com brincadeira. Você simplesmente vai falar, o que eu tenho condições hoje de fazer. Está fazendo é isso. Porque se eles for teu amigo, se eles querem manter, não deixar passar batida aquela festa que faz todo final de semana, eles vão sair e vão comprar, às vezes ter mais coisas do que você comprava e vai formar aquela mesa. Mas eu duvido, meu amigo, eu duvido. Sabe o que vai acontecer? Eles vão dar meia volta e vão embora. Então, é esse hino. É só prestar atenção nas letras desse hino. É exatamente o que acontece. E que anda acontecendo com vários. Eu vivi isso. Eu vivi essa experiência. Eu vivi essa experiência. Vale porque vale o que a gente tem. Você vê que o hino fala aqui, os amigos se vai. Mas qual o amigo que prevalece ali? Qual que é o amigo que prevalece com você ali? É errado ter amigos? Não, nós temos que ter amigo. Nós temos que ter boas amizades. É só buscar em Deus. Que esse recado fica para você hoje. É o próprio Espírito Santo que passou essa direção para dar esse recado. E com certeza tem pessoa vivendo essa experiência. Tem pessoa vivendo no engano, achando que são rodeados, tem amigo demais. É meus amigos para aqui, é para ali, é para aqui lá. E tem muitos que às vezes já caiu nas situações difíceis. Esses amigos foram embora. É o que o hino está falando aí. São pessoas que hoje estão com as situações financeiras que estão lá embaixo. Que a casa era cheia. Todo final de semana sumiram. Ninguém desses amigos que disse que era amigo nenhum vai lá procurar para ver o que está acontecendo, o que você precisa, o que você está precisando. Não vai. Mas só existe um amigo que ele prevalece ali junto contigo. Que está prevalecendo junto contigo. Que é o Senhor Deus Todo-Poderoso. E se você é casada, tua esposa. A verdade é essa. Mas vamos na palavra hoje, né? Vamos na palavra. Hoje o termo da palavra é o seguinte. Termo da palavra hoje. A palavra, o termo dela, o Senhor vai estar falando para cada um de nós. Aonde nós devemos estar e aonde nós não devemos estar. Vamos na palavra. Fica aqui no livro de Atos capítulo 20,
versículo 7. No primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos para partir o pão, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles e alargou a prática até a meia-noite. Então aqui a Bíblia está falando que no dia seguinte Paulo estava ali, vamos voltar, no primeiro dia da semana ajuntando-se os discípulos para partir o pão. Paulo juntou os discípulos para partir o pão, que havia de partir. Ele ia partir, ia viajar no dia seguinte. Ele ia viajar no dia seguinte. Falava com eles, alargou a prática até meia-noite. Foi até a meia-noite. Ele administrando. Vocês sabem com esse Paulo, né? Esse Paulo aqui, ó, era o Saulo. É aquele que semana que vem nós vamos usar outra parte aqui para administrar, se o Espírito Santo dá a direção, né? É o que era o Saulo, que perseguia tremendamente os discípulos de Jesus, apóstolos de Jesus. Que no caminho damasceno, ele caiu, né? Aquela luz que veio sobre ele, e o Senhor disse para ele: Paulo, Saulo, Saulo, por que me persegue? Sabe o que significa isso, meu amigo? O Senhor disse para ele: Saulo, Saulo, por que me persegue? Sabe o que significa? Isso aí é muito forte. Olha, veja bem o tanto que é importante nós servir a Deus, ter a nossa vida no altar do Senhor, fazer a vontade do Senhor, andar com o Senhor. O Senhor zela, o Senhor cuida. Olha o que o Senhor falou: por que me persegue, Saulo? Porque o Saulo perseguia os discípulos de Jesus, aqueles que falavam de Jesus. Então, meu amigo, é como está escrito nas Escrituras: ai daquele que se levantar contra os ungidos do Senhor. Então veja bem que o Senhor disse para ele: por Saulo, Saulo, por que me persegue? Então, meu amigo, quando você está fazendo a vontade do Senhor, andando nos caminhos dele, quando venha a pessoa usada pelo inimigo, que se levanta contra ti, essa pessoa está se levantando contra o próprio Deus. A realidade é essa. Então vamos mais na palavra aqui. Havia de partir, o seguinte falava com eles: alargou a prática até meia-noite. Versículo 8. Havia muitas luzes no cenáculo onde estavam juntos. Então ali onde ele estava, naqueles templos ali, a Bíblia está relatando ali que havia muitas luzes. Que luz era essa? Era da semiga? Não, meu amigo. Era o poder de Deus, a luz do Espírito Santo, o brilho do Senhor. Existia luz, era muita luz, que fala que muitas luzes havia ali, estava todo iluminado, estava cheio, estava uma unção tremenda ali. A coisa estava maravilhosa ali, o poder de Deus estava ali. A unção tremenda. Estava cheio do poder do Espírito Santo de Deus ali naquele local.
O que a Bíblia relata aqui. Mas versículo 9, veja bem aí. E estando um certo jovem, por nome Eutico, assentado numa janela, sentado numa janela. Veja bem aqui, esse jovem, ele estava naquele momento, naquela pregação de Paulo. Esse jovem, aonde ele estava? Sentado na janela. Ele estava sentado na janela. Mas o que esse jovem estava fazendo? Sentado na janela, ele observava. Porque algo ele estava vendo, porque a luz era muito forte, que a Bíblia existia, que a unção era tremenda. Mas puramente vocês vão entender porque o termo da pregação, que eu disse que o Senhor não está falando agora nesse momento, aonde nós devemos estar e aonde nós não devemos estar. Mas isso aí, esse recado que o Senhor está passando, não é só para aquele que está na igreja, não é só para um cristão, um evangélico, não. Essa palavra, meu amigo, que o Senhor está passando esse recado hoje, é para o evangélico, o cristão, é para o católico, é para o espírita, é para aqueles que, o bandista, que é de Umbanda, é para todos, meu amigo. Por quê? Porque o Senhor Jesus não faz exceção de pessoas. Você olha na Bíblia e olha a trajetória, até nos filmes, aonde que, nas trajetórias do Senhor Jesus, quando ele esteve aqui sobre essa terra, aonde que eram os movimentos dele, aonde ele, no meio de quem que ele estava, o povo que ele estava. Jesus sempre estava no meio, só dos que agradavam, que se via a ele, não. O Senhor Jesus sempre estava no meio do ladrão, das prostitutas, dos assassinos. Ele estava sempre no meio de todos. Então essa palavra aqui que o Senhor está passando, aonde nós devemos estar e aonde não devemos estar, é para todos. É para você hoje. Que essa palavra entra na tua mente e no teu coração nessa noite. Porque a palavra de Deus fala. A letra mata, mas a palavra edifica. A palavra edifica, meu amigo. E o que salva é a palavra de Deus. Então vamos mais aqui. Então, ele estava sentado na janela. E o que aconteceu com esse jovem? Ele estava sentado na janela. E essa luz, esse fogo do Espírito Santo, essa unção tremenda. Imagina a unção que estava ali. E aquele jovem pregado na janela. Perto ali, vendo tudo, mas pregado, sentado na janela. Veja bem, vamos ver aqui agora mais. Sentado numa janela, caiu do terceiro andar, tomado de um sono profundo que lhe sobreveio durante o intenso discurso de Paulo. E foi levantado morto.
Veja bem, que esse jovem aqui, que estava sentado nessa janela durante o curso de Paulo, um sono profundo apossou desse jovem. Ele caiu. O que aconteceu com ele? Ele caiu do terceiro andar, caiu dessa janela. Então, meu amigo, vamos parar aqui, vamos voltar na mensagem que o Senhor está mandando para cada um de nós, para você, que vai estar abrindo essa live, ou que vai estar assistindo ao vivo, ou que vai estar abrindo ela depois para poder participar. Não fique de fora. Veja bem, esse jovem, aonde ele devia estar naquele momento? Era lá na janela? Não, meu amigo. Esse jovem não era o lugar que ele devia estar naquele momento, e não era ali. Ele tinha que estar lá onde, lá junto, lá onde estava essa luz, lá onde estava essa unção. Mas ele estava pregado na janela. O que a palavra quer dizer para cada, hoje, no mundo real, que são muitos hoje que se encontram na janela, em cima do muro. Aí está o perigo, meu amigo. Pode vir o sono. Pode vir o sono de repente. E às vezes vir o sono e você cair. Porque esse sono aqui, na realidade, foi o Satanás, o demônio, que causou, que provocou esse sono nesse jovem. Porque não era o lugar que ele devia estar. Veja bem, ele perto ali, vendo aquela unção tremenda, que a palavra de Deus fala aqui, ó. Havia muitas luzes no cenáculo, onde estavam juntos, e estando um certo jovem, por nome Euticó, assentado numa janela. É que, como eu disse no começo da pregação, do termo da pregação, que o Senhor está passando para cada um de nós nessa noite, aonde nós devemos estar e aonde nós não devemos estar. Por quê? Porque esse jovem aqui ele não podia estar ali naquela janela. Aonde esse jovem tinha que estar naquele momento, ele tinha que estar ali, aonde estava, dentro daquele cenáculo, dentro daqueles templos, porque, veja bem, a luz, a Bíblia fala aqui, que havia muita luz, o fogo do Espírito Santo caía ali, era o Paulo, meu amigo, aquele que era Saulo antes, que perseguiu tremendamente os discípulos de Jesus, era o Paulo que pregava ali, que a palavra está falando aqui, que havia muita luz. Paulo havia partido, no dia seguinte falava com eles, alargou a prática até a meia-noite. Havia muitas luzes no cenáculo, onde estava junto, e estando um certo jovem por nome Euticó, assentado numa janela. Então, o que a palavra quer dizer hoje, são muitos que se encontram sentados na janela. Se encontra sentado em cima do muro, em cima da janela. Não é o lugar que nós devemos estar, que você deve estar. Você tem que estar ali onde se encontra essa luz. Porque se você continuar em cima desse muro, sentado nessa janela, o que vai acontecer? Vai acontecer o que aconteceu com esse jovem. O que aconteceu com ele? Ele caiu do terceiro andar, que a Bíblia fala aqui, o terceiro andar.
vamos voltar aqui, Eutico, assentado numa janela, caiu do terceiro andar, tomado de um sono profundo, que lhe sobreveio durante o intenso discurso de Paulo. Então, durante aquele discurso de Paulo, o Satanás provocou aquele sono profundo nesse jovem e ele caiu dessa janela do terceiro andar. E ele faleceu, meu amigo, que a Bíblia fala que ele faleceu. Então, o que está acontecendo hoje são muitos que se encontram em cima do muro, sentado na janela. Saia da janela, meu amigo, minha amiga. Saia da janela, saia de cima do muro e entra, começa a fazer parte, entra para dentro do templo, entra aonde está essa luz. Aonde estava esse brilho que a Bíblia fala aqui que havia muitas luzes. Mas esse jovem continuava pregado ali na janela. Observava, mas não tomava atitude, não dizia. E são muitos que se encontram, são muitos que já caiu dessa janela. São muitos que estavam em cima do muro que caiu, meu amigo. Cai. Se você não tomar a decisão, vai cair, porque você vai ser prejudicado. Esse demônio, mesmo que agiu contra esse jovem, pode se levantar contra você e provocar esse sono. Tem que tomar atitude. Porque o que aconteceu com esse jovem, ele caiu, já caiu morto. Porque a Bíblia relata que o ladrão veio para matar, roubar, destruir. O que esse jovem tinha que fazer? Ter feito, ele tinha que descer daquela janela. E ir para onde? Lá para dentro do templo. Aonde estava essa luz? Mas ele continuava pregado ali. Vamos ver mais aqui na palavra. Versículo 10. Paulo, porém, descendo, inclinou-se sobre ele e abraçando, e disse: não vos perturbeis, que a sua alma nele está. Versículo 11. E subindo e partindo o pão, e comendo, ainda lhe falou largamente até a alvorada, e assim partiu, e levaram vivo o jovem, e ficaram não pouco consolados. Então aqui, meu amigo, quando Paulo abraçou esse jovem, intercedeu por ele, usando a palavra de Deus, esse jovem estava morto. Esse jovem foi ressuscitado. Que a Bíblia fala aqui que levaram ele vivo. Então, no momento ali que Paulo abraçou ele, que você veja bem aqui, Paulo, porém, descendo, inclinou-se sobre ele e abraçando e disse: não vos perturbei, que a sua alma nele está. Então Paulo repreendeu aquele demônio, que foi um demônio que provocou aquele sono profundo ali sobre aquele jovem, que causou, que fez ele levar aquela queda. Ele veio a falecer, mas ali Paulo, usando o nome do Senhor, abraçou, intercedeu por ele, e aquele jovem reviveu. Então, meu amigo, saia de cima do muro. Saia de cima da janela. É o lugar que nós não devemos estar. É em cima do muro ou em cima da janela. Aonde que nós devemos estar? Eu, você, que nós temos que continuar a estar.
É aonde se encontra essa luz, porque essa luz é o Senhor Deus Todo-Poderoso, é o Espírito Santo de Deus. Vamos mais na palavra aqui, veja bem aqui, vamos mais na palavra hoje. Vamos voltar aqui agora no livro de Atos. Vamos no livro de Atos agora. Atos capítulo 3, Pedro e João subiam junto ao templo, a hora da oração, a nona, e era trazido um varão que desde o ventre de sua mãe era coxo, qual todo dia punha à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. E ele, vendo a Pedro e João, quem ia entrando no templo, pediu que lhe desse uma esmola. Então esse coxo aqui, ele era colocado ali, à porta da Formosa, do templo. Todos os dias eles colocavam ele ali. Para fazer o quê? Para mendigar, para pedir esmola. Vamos mais no versículo 4. E Pedro com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E olhou para eles, esperando receber alguma coisa. Quando Pedro e João olhou para ele, disse: olha para nós. Então, esse coxo, ele esperava mais uma esmola. Mas só que naquele dia não foi uma esmola. Não. Ali, naquele dia, foi a bênção que ele precisava, que fazia anos. O milagre que ele precisava, que fazia anos. Mas por que ele ficou tanto tempo ali mendigando e não era curado? Não recebeu. Se ele fazia ano que ele era o milagre que precisava, já fazia ano a bênção que precisava, mas por quê? O Senhor não operou em antes. Agora mesmo nós vamos entender por quê. Porque ali ele esperava mais uma esmola. Mas foi o contrário que aconteceu naquele dia. Versículo 6. E disse Pedro: não tenho prata, nem ouro, mas o que eu tenho te dou. Em o nome de Jesus. Alachola balaxeri, alabalaxeri, xalabalaxeri, alabola xiri, xalabalaxeri. Aleluia, Senhor, oh, meu Pai amado, Espírito Santo, aleluia, Senhor. Alachola, alabalaxeri, alachola balaxeri, alachola balaxeri, alachola balaxeri, alabola xiri, xalabalaxeri. Aleluia, Senhor. Oh, e disse Pedro: não tenho prata, nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Aleluia, Senhor. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Alachola balaxeria, alabalachou. Aleluia, Senhor, glória a Deus, meu Pai. Versículo 7, tomando pela mão direita, o levantou e logo seus pés, tornozelos, se afirmaram. Versículo 8, e saltando ele, pôs-se em pé, e andou, e entrou com eles no templo. Andando, saltou no templo, andando e saltando e louvando a Deus. E todo o povo o viu andar
e louvar a Deus. Aleluia, Senhor, aleluia. Mas, meu amigo, por que ele ficou tanto tempo, esse coxo ali, na entrada da porta da Formosa? Quanto tempo? Porque ele levou essa quantidade de tempo para receber esse milagre, que todos os dias ele era colocado ali. Ele era colocado na porta, na entrada da Formosa. Por que não recebeu essa bênção? Sabe por quê, meu amigo? Porque o lugar não era o lugar que ele devia estar. Não era ali que devia estar colocando aquele coxo todos os dias. Eles colocavam ele todos os dias no lugar errado. O lugar que esse coxo tinha que estar, desde o primeiro dia, ele tinha que ter sido colocado aonde? Dentro do templo. Aleluia, Senhor. Era o lugar desse coxo, era dentro do templo. Por quê? Porque lá que estava a bênção, lá que estava o milagre que ele tanto precisava, lá que estava tudo, a solução para a vida dele, desse coxo aqui, estava dentro do templo, não era na entrada do templo. Então ficaram vários anos, pegava esse coxo e levava ele e colocava ele na entrada, na porta da Formosa, do templo. Mas não era ali, meu amigo. O lugar que era para ser colocado, esse coxo não era ali, na entrada do templo da Formosa, não. O lugar para colocar esse coxo era dentro do templo, dentro da Formosa, porque é lá que estava o poder de Deus, lá que estava a unção, lá que estava o milagre que aquele coxo precisava, lá que estava a bênção que aguardava por ele vários anos. A bênção desse homem estava lá dentro do templo, não era lá na entrada. Igual o jovem que caiu daquela janela. A bênção dele estava lá. Portanto, ele reviveu. Ele foi ressuscitado. Porque Paulo orou, intercedeu por ele. Porque o Senhor é um Deus poderoso, é misericordioso. Paulo intercedeu, orou por aquele jovem que já estava morto. E ele reviveu, meu amigo. Então, meu amigo, veja bem esse coxo. Eles levavam. Por que essa palavra quer dizer para nós hoje? Que hoje na vida real está acontecendo isso. São pessoas que já faz anos, às vezes pessoa que às vezes está até de dentro de uma igreja. Está de dentro da igreja já faz anos. Mas só porque está prosperando, a pessoa se convence. E muitas das vezes a pessoa já está anos, às vezes me perguntando, mas já faz ano, intercessor Deus Neto, que eu estou de dentro de uma igreja. Eu dou dízimo, eu dou oferta. É bênção que eu preciso, um milagre que eu preciso, já faz anos que não acontece nada. Não acontece nada, por quê, meu amigo? Observa. Às vezes você está pregado em cima de uma janela. Você não está descendo lá onde existe a luz, lá onde está a bênção, lá onde está o que você precisa, o que você está precisando e necessitando. Você se encontra em cima do muro. Você não sabe se desce ou não, se você vai ou não, se você vai ou se você fica. Você está indeciso em cima do muro. E isso aí está o perigo. Você pode ser provocado por esse sono profundo e cair desse muro, cair dessa janela. Então saia dessa janela, saia desse muro enquanto é tempo.
e desce. Aonde está a luz? Aonde está o poder de Deus? Veja bem que esse coxo foi vários anos. Que ele era colocado ali na entrada dessa Formosa, na entrada do templo. Mas aonde estava o que aquele coxo precisava? Estava lá dentro do templo, porque chegou esses homens, Pedro e Paulo. O que eles fizeram? Naquele dia eles fizeram diferente. Usado por Deus, esses dois homens. Eles esperavam mais uma esmola. Mas naquele dia foi o dia da bênção dele. Aqueles dois homens usados por Deus. Eu não tenho ouro e nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta-te e anda. E veja bem, esse coxo, meu amigo, ele tinha tudo, na hora que ele já fazia ano que ele não andava, ele tinha tudo para dali ele fazer o que? Não, agora eu vou viver, agora eu vou curtir, agora eu vou viver minha vida, porque agora eu ando. Ele podia, ele sair procurar uma roupa bonita e curtir o que muitos falam hoje, mas não, meu amigo. Esse coxo, sabe para onde? A hora que ele se ergueu, que ele saiu todo aquele rumo das pernas dele, para onde ele caminhou? Caminhou acompanhando aqueles dois homens de Deus, servos de Deus, Pedro e Paulo. E o que ele fez? Acompanhou eles, entrou para onde? Entrou para dentro do templo. Entrou para dentro do templo. Porque essa bênção, meu amigo, veio de dentro do templo, porque era o homem de Deus. Eram homens de Deus. Então, o que quer dizer essa palavra para nós hoje? Que são muitos hoje, que estão aí mendigando. São muitos hoje que está sendo colocado na porta da Formosa hoje, no dia a dia. Mas não é na porta que tem que estar colocando, não, meu amigo. O Senhor disse: eu vim para os doentes. Quando se fala doente, é tanto espiritual como física. O lugar da pessoa que está com problema de saúde, problema espiritual, não é na porta de uma igreja. Não, é de dentro da igreja. É de dentro do templo. É aonde está a luz. É ali que tem que ser colocado. E são muitos hoje, não estou acusando não, mas é realidade, amigo. São muitos hoje que pegam, às vezes, que às vezes não tem nem interesse. Às vezes tem até um parente que tem uma deficiência, que coisa, que não tem interesse de ver, às vezes, esse parente curado. Mas todos os dias leva, entra dentro dos coletivos, entra, vai para o lugar, usa essa pessoa para tirar vantagem de coisa, mas o que essa pessoa mais precisa foi o que aconteceu com esse coxo. Veja bem a alegria desse coxo, meu amigo. Veja bem a alegria desse coxo. Que ele tinha tudo para sair para o mundo naquela hora. Que ele olhou, que ele viu que ele não era um aleijado mais. Que ele se ergueu ali, ele tinha tudo para sair, como diz o outro, e curtir. Não, mas ele acompanhou aqueles dois homens e entrou para dentro do templo, saltando, louvando e adorando a Deus. Mas hoje são muitos, hoje está acontecendo isso aí. A pessoa leva, às vezes aquele conhecido, aquele parente leva, às vezes não tem nem interesse. Por quê? Porque está tirando vantagem em cima daquilo ali. Mas às vezes o que a pessoa tem de dentro ali não é aquilo. A pessoa tem que ser curado. Eu acredito que esse coxo aqui,
Ele tinha esse desejo, essa vontade de entrar de dentro daquele templo, participar daquelas orações. Mas ninguém colocava ele lá. Colocava ele na entrada, mas não punha lá de dentro. Mas o dia que chegou esses dois homens de Deus, fez o contrário, fez a diferença. Porque o lugar da bênção dele estava lá de dentro. O lugar da bênção daquele jovem estava onde? Estava lá na luz. Portanto, ele foi revivado, ele foi ressuscitado. Mesmo depois que ele caiu do terceiro andar, que Paulo intercedeu e orou por ele, ele viveu, ele reviveu. A Bíblia relata, através das orações de Paulo. Então, meu amigo, o recado hoje é o seguinte: saia da janela, saia de cima do muro, enquanto é tempo. Antes que venha sobre você esse sono profundo que foi sobre esse jovem, que levou ele a cair do terceiro andar. Saia da janela. Às vezes é você que às vezes o Senhor colocou, tem uma missão nas tuas mãos, mas você está indeciso, está convencido. Saia, desce dessa janela, desce aonde está a luz. Porque a luz, a Bíblia relata aqui que a luz era muita. Imagina o poder que estava ali, a unção que estava ali. Essa luz, meu amigo, nós não estamos falando de semig, não. Estamos falando da luz espiritual. Aleluia, Senhor. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Nós vamos estar desligando essa live e vamos estar voltando para fazer a oração. Aí que essa palavra fica fixada na tua mente, no seu subconsciente, que esse recado está dado. Saia da janela e desce lá para onde está a luz, que está o poder de Deus, aonde está a bênção que você tanto precisa, que já faz ano, o milagre que você tanto precisa que o Senhor venha, que você quer que o Senhor realize na tua vida. Ele ainda não realizou, sabe por quê? Porque você se encontra na janela, em cima do muro. Então desce lá para a luz, aonde está lá o poder de Deus, a unção de Deus. Esse é o recado de hoje. Dentro de um minuto, nós vamos estar voltando para orar. Participa da oração, aonde nós vamos repreender esse mal que tem levantado. Hoje é a terça-feira da Sagrada Família.